aqui. Não dá para puxar um pouquinho mais? Não, tá no limite. Tá no limite, tá. Vai ter que vir um pouquinho mais pra frente. Tá, só um pouquinho. As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos espectadores. Que horror! Ai, foi horrível. Eu nunca fiz isso. É porque é gravado, e quando é gravado a gente erra, é natural. Tá, eu vou botar de novo. Tá. Foi só essa bobagem. Tá, eu vou botar de novo a vinheta, que daí depois fica mais fácil. As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos telespectadores, queridas e queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é apresentado pela Ipanema Comunitária 87.9 FM, aqui da Zona Sul de Porto Alegre, para todo o Brasil. Na técnica comigo, Alex Magalhães. O convidado de hoje é natural de São Paulo e desde cedo demonstrou interesse pelas artes em geral e pelo teatro em particular. Seguiu a sua intuição e estudou com diversos artistas e hoje é um palhaço e ator conhecido por diversas colaborações com o Cirque du Soleil. Entre elas estão Varekai, Love, Banana Chippewa e Joia. Também trabalhou na criação e atuação do espetáculo Le Rêve, de Franco Dragone, da Bélgica e Estados Unidos. Entre outras grandes parcerias, se destacam a Companhia La Mínima, Parlapatões, Patifes e Paspalhões, Doutores da Alegria, Le Chic Carpon, da França, Circo Medrano, da Itália e Circo Fiesta Escênica, da Espanha. Ele também trabalhou no prestigioso filme Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodansky, e produções televisivas como SNL Brasil, Solstrom, Canadá e outros. Desde 2019, faz parte da renomada CIA australiana Strutti Frith, com direção de Scott Maidment. Em 2024, foi convidado para a criação do espetáculo WIJK da companhia holandesa Cirque da Liberté, que estreou em setembro. Atualmente participa do espetáculo Piores Palhaços do Mundo, com Hugo Pozzolo e Márcio Balas, no Clube Barbixas, de São Paulo. Nos seus 32 anos de carreira, viajou o mundo com seus inúmeros espetáculos, arrancando elogios da imprensa e público com seu humor sem limites e, ao mesmo tempo, inocente. Talentoso, dedicado, bem-humorado e muito engraçado, eu estou falando de Cláudio Carneiro. Viva! Salve, meu querido amigo! Que saudades! Há quantos anos? Que saudades, que orgulho, que honra estar aqui, que saudade de você. Ai, Claudinho Carneiro. Me emocionei com a tua montagem das fotos, tinha coisas ali que eu não lembrava, gente querida. Adorei, eles arrasaram. Eu sempre vou ali fuçar no Facebook alheio, né, para recolher as pérolas. Coisa boa. Cláudio, você está em cartaz com o espetáculo de humor Piores Palhaços do Mundo, em cartaz no Clube Barbixas, e ao lado dos atores e palhaços Márcio Balas e o grande Hugo Pozzolo. Conta um pouco a respeito do processo de criação desse novo trabalho e como tem sido a temporada junto ao público. O processo foi muito divertido, muito solto. Eu, Hugo Pozzolo e o Márcio Balas, a gente se admira muito.
Eu virei palhaço por conta do Márcio Balas, quando eu tinha 16 anos de idade. Márcio Balas é um grande parceiro, mas por conta do Pozzolo, quando eu tinha 16 anos de idade, eu vi ele pela primeira vez. Foi um absurdo, assim. Falei, gente, eu nem foi assim que eu falei, é isso que eu quero fazer. Foi mais um reconhecimento, é isso que eu sou. E aí, dali, já comecei a estudar com ele. Depois fui estudar com o querido Gabriel Guimar, Fernando Vieira, que mudaram a minha vida, assim. E então, há uns 3 anos atrás, eu tinha voltado para o Brasil e a gente se encontrou, como a gente sempre tem um ponto de encontro aqui em São Paulo, que é muito legal, que é a Praça Roosevelt, que é na frente ali do Teatro dos Palapatões, onde os amigos de circo e de teatro sempre se encontram. Muito mais há 15 anos atrás, mas ainda assim, a gente se encontra ali, é uma delícia. Então, estava eu e o Hugo e o Balas ali, eu comecei a brincar com eles. Vamos fazer uma coisa junto? Vamos fazer uma bobeira, os melhores números? E eles, vamos, e começamos a provocar, 3 anos atrás. Até que um produtor, um amigo querido, o Paulo e a Grace, eles falaram, vamos fazer? O Paulo Marcel, eles, vamos fazer mesmo? Isso no final do ano passado. Eu falei, bora, vamos. O Paulo é um produtor muito ativo. Assim, ele falou, então vamos. Se já falou, já tem data. Aí eu e o Hugo, a gente topou. O Balas, ele estava muito ocupado com muita coisa, mas a gente foi convencendo e depois ele acabou entrando e adorou, então a gente vai voltar agora dia 24 de maio. E o processo é muito divertido. A gente falou assim, a ideia era pegar alguns dos meus melhores ou piores números, alguns do Hugo, algum do Balas, e a gente é muito diferente. Apesar de serem 3 palhaços, somos cômicos, né? Porque a gente, como dizem os tradicionais, a gente não usa nariz vermelho. Então, para os tradicionais, nós somos cômicos, mas funcionou muito bem a mistura. Eu sou muito da mímica, da comédia física, apesar de ter coisas minhas faladas, eu sou bem um mímico, assim. O Hugo é bem um idiota palhaço, sei lá, bem tradicional, muito inteligente. O Balas, ele virou uma coisa muito boa de improviso, de apresentador. Então, cara, ficou perfeito, assim. E a gente cada noite tem um convidado especial, se bem que no próximo a gente está se divertindo muito e está ficando meio lotado, muito cheio, é capaz de a gente fazer só nós 3 nas próximas. Está muito divertido, o público está gostando, o Barbixas é uma casa muito legal, às vezes a gente joga com os Barbixas também, que é muito legal. Desculpa, os Barbixas são uma entidade? É uma pessoa? São 3 pessoas? Não, os Barbixas são comediantes, eles são bem famosos, eles há uns 15, 20 anos atrás começaram a estourar no YouTube, com muita improviso e apresentando no YouTube. Então, eles jovens, eles já entraram nessa coisa do YouTube, fazendo improviso, e viraram comediantes excelentes, assim. Então, a gente já fizemos algumas coisas juntos, e aí eles compraram o que era um bar que, como nos últimos 20 anos, estourou a coisa do improviso, do stand-up no Brasil, né? Então, ali o Rafinha Bastos e o Gentili, eles compraram esse bar bem legal, bar-restaurante, e criaram esse palco para stand-up, os comedians. E recentemente, há uns 3, 4 anos, o Barbixas comprou esse bar deles. Então é uma casa que é legal, que leva público na Rua Augusta. Então, Ai, que delícia, na Rua Augusta, antológica. Cara, público é uma movimentação muito bacana para comédia. É um lugar que as pessoas adoram ir, tem comidinhas deliciosas, bebidas, e é bem, bem bacana. Tem sido muito legal fazer ali. Tem sido ótima a experiência toda. E tá no palco, né? Palhaços muito longe do palco. E nessa companhia, eu imagino o palco, mas eu imagino o camarim. Nossa. O que é o camarim? O que a gente ri, fica ali os velhos rindo. Ai, que maravilha. Reestreia, então... uma criadora para os 3, é ótimo. Reestreia dia 24, 25 de maio? Dia 24 vai ter um revival, vai ter mais um. Porque a gente já terminou a temporada. Eu tô assim meio entre... Eu tô agora gravando uma minissérie muito legal com o roteiro do Ângelo Brandini, que é a Shakespeare! Tu tá fazendo, meu amor! Pô, tô amando. Eu entrevistei o Ângelo Brandini há um tempo atrás e ele estava finalizando a escritura toda do programa. Então já estão gravando, que beleza! Estamos nos ensaios, começa a gravar dia 5, mas está muito divertido. É um elenco maravilhoso, toda a equipe da produção, incrível, assim, direção. Tá muito legal esse processo, tô muito feliz. Então, até final de junho, a gente vai estar na loucura com isso.
E aí, em julho, junho, é capaz de eu ir embora, sabe? Mais uma vez. Passei 3 anos no Brasil. Ai, pra onde tu vai? Agora para Abu Dhabi. Eles estão, mas aí vai ser um trabalho mais de direção. Eles querem que eu vá dirigir alguns shows por um tempo. Mas e tu fala árabe? Não, ali... vai Tô ser na brincando. mímica, galera. Vai ser em inglês. Vai ser English. Vai ser no meu English, no meu portunhol. E são mexicanos me contratando para Abu Dhabi. É uma loucura. Perfeito. Que maravilha. Ai, o ano tá bom então, Claudinho. Tá bom, tá bom. Começou a desemperrar. Os últimos anos foram meio complicados. Voltar para o Brasil é sempre um pouco complicado. Assim, adoro estar no Brasil. Mas confesso que para a área de palhaço, comédia física, é mais estável lá fora. Então, os 20 anos que eu passei fora, sempre teve mais estabilidade. Quando chego no Brasil, fica assim. Eu tenho muita dificuldade de escrever projeto, essas coisas, assim. Preciso aprender, não tem jeito. Claro. Ela fala, nossa, eu tenho que escrever uma coisa para um trabalho que vai ser daqui a um ano. E dá uma ansiedade. E é uma coisa que vocês aprenderam. A gente faz projeto todo ano. Todo ano tem projeto, Então, o tempo inteiro escrevendo projeto, sabendo das leis. Eu sou muito ignorante nessa área, muito. Então, eu sofro. Eu gosto de emprego. Claro. Eu sou bom em criar. Eu sou bom em ajudar os outros a criar números, assim. Mas eu te confesso que eu gosto de emprego. Cláudio, quer ir fazer? Vou. Qualquer lugar do mundo, qualquer cidade, vou. Cláudio, me conta quais pessoas da tua família ou fora dela te incentivaram para o universo das artes em geral e do teatro e da palhaçaria especificamente. A família da minha mãe é hilária. É uma família descendente de italiano e espanhol e também indígena no caminho e tal. Tudo a minha mãe nasceu em Assis, o meu bisavô da Itália, de Viareggio. Meu bisavô é uma figura incrível, ele veio com 11 anos de idade, veio com um segredo de vinho, assim, e tem umas fotos super solenes dele, assim, era um senhor meio que famoso em Assis, vesgo, era muito vesgo, assim. É incrível, Bertolucci, da família Bertolucci. A minha mãe, a minha avó Daí, filha do Gino Bertolucci, ela teve 10 filhos. E são todos com a letra A. É Alba, Aurélio, a minha mãe é Alba, Aldaís, todo mundo com letra A, e meu avô era Aurélio e minha avó Daí. Enfim. E eram muito engraçados, caipiras hilários. Tio Toninho, que infelizmente faleceu 1 ano e meio atrás. O tio Toninho, tia Nia, hilário. Minha mãe, muito engraçada. E eu lembro que eu até ficava com meus amigos, amavam, minha mãe, amam. E eu com 13, 14, ficava com birra. Ai, para, mãe, para de piada, para. Ficava com vergonha? Ai, que mãe, fica sempre querendo fazer piada. E aí eu fui me profissionalizando com 18, 19, 20. E aí eu fiquei entendendo que, nossa, o humor dela, o meu humor é o humor dela. Eu sou uma cópia dela. Hoje eu acho ela hilária, assim. Ela é um senso de humor incrível. Meus tios, minhas tias, se eles tivessem acesso que a gente teve à cultura na época deles, eles seriam famosos e ricos, mesmo, assim, nível internacional. São gente muito engraçada. Então, dali veio muito forte. Eu era uma criança muito tímida, mas eu adorava comédia, óbvio. A TV, eu era viciado em TV. Eu sou de 75, então cresci vendo TV nos anos 80, Trapalhões, O Gordo e o Magro. Buster Keaton eu só fui entender aos 16 com uma professora de teatro, que aí me fascinou mais que Chaplin. Lógico, Chaplin, essas coisas que a gente tinha no acesso na TV aberta. O de Allen, a minha mãe amava. Eu via com ela e eu adorava. Lógico, tinha coisas muito adultas, mas tinha coisas tão universais e atemporais. E isso, então veio muito da TV. Eu cresci num bairro em São Bernardo do Campo, um bairro Assunção, Vila Euro, um bairro muito gostoso, que até hoje não tem prédio, até hoje é meio tranquilo. E a 2, 3 quarteirões da minha casa tinha um hospício. Um hospício famoso, Bezerra de Menezes. Eu lembro que eu, muito moleque, me falaram, ai, o cantor está ali, o Raul Seixas está ali. Depois eu descobri que é um hospício meio bom. Só que você, num preconceito infantil, assim, a casa do louco. E aí o Raul Seixas, louco. E do lado desse hospício, hospício, nem sei se é mal falar, hoje em dia tudo é mal falado. Esse lugar de cuidado. Politicamente incorreto. Problemas mentais, como distúrbios temporais ou não. E ali do lado tinha um terreno mega vagabundo, um terreno baldio, que a gente, moleque adora.
E ali iam uns circos meia boca. E uns circos, assim, com aqueles leão magro, assim. Os leões já morrem de fome. Os caras só tinham dinheiro para dar sardinha pro leão, eu acho. E o leão teve as costelas, assim, em vez dele fazer rau, eles miavam. E eu era meio que aquela criança bem feliniana, realmente, que chama meio, não sei como, tem até numa parte do texto do ano, que é meia tenda, que eu entrava por debaixo da tenda, eu fazia amizade com os donos de circo, e eu amava, ficava vendo, sempre me apaixonava pela trapezista e pelos palhaços. E então fui crescendo nesse universo. E aí começo com 16, eu adorava a biblioteca, adorava ler, mas não é que eu era um grande leitor, não era que eu não... Mas eu era uma criança muito solitária, muito tímida, e adorava... Tinha uma biblioteca muito legal no bairro, adorava ir na biblioteca e participar das atividades. E aí com 16 anos eu vi uns papéis na biblioteca, assim, teste para curso de teatro amador. E também teste para uma companhia muito legal, a Companhia Gargarejo. E aí eu fiz os 2 testes no mesmo sábado, morrendo de vergonha. E, cara, ali eu me achei. Uma companhia que era a direção do Reinaldo Sanches, que é meu irmão até hoje, eu chamo ele de mãe. Foi meu primeiro diretor, assim. Eu aprendi tudo à base de teatro, como pisar num palco, como olhar fixo. E ele é uma companhia de humor, de puro centro. Então era muito legal a direção musical era do Roberto Anzai, que era um animal. E depois ele virou diretor... Roberto Anzai é sensacional. Um animal. Sensacional. O Paulo Altran, nos últimos espetáculos, roubou ele, assim. Era todos os espetáculos que o Paulo Altran fazia. Ele que fazia a direção vocal, musical, animal. Então eu tive essa... Eu fui muito iluminado. Para onde eu apontava, cara, eu sempre fui muito iluminado. Assim, quando nos meus papos com Deus ou com o universo, ou seja lá como for, sempre quando eu apontava para uma direção, eu falava, eu quero ser palhaço. Caía na minha frente os melhores mestres. Ou quero aprender mímica. Os melhores mestres caem. Tudo, eu não posso reclamar. Para onde eu apontei e pedi com certeza, assim, para o universo, tudo me foi muito fácil nesses meus primeiros 10 anos de carreira, assim, dos 16 aos 26. Eu fui muito abençoado. Eu não sei se é uma mistura de sorte, de muita força de vontade. Tipo, nunca faltava. Principalmente curso de clown, de mímica, eu chegava, vinha de longe, vinha de São Bernardo para São Paulo, com essas figuras todas, Gabriel Aguimar, Fernando Vieira. Cara, pode perguntar, eu não faltava nunca, chegava meia hora ou 1 hora antes, e eu era muito dedicado, mas é isso. Eu me estendo, né? Eu tô adorando. A gente tem 1 hora, por favor, fica à vontade, querido. Eu tô amando. Indo a surfar. Que maravilha. Passando para um momento presente, dando um salto, você fez diversas colaborações com o sensacional e mundialmente conhecido Cirque du Soleil. E entre essas colaborações estão Varekai, Love, não sei como se fala, Banana Chapel? Banana Spiel. Como? Banana Spiel. Banana Spiel e Joia. Conta um pouco sobre cada uma dessas incursões e como era a rotina de ensaios e as apresentações com essas feras. Cara, foi incrível. Bom, primeiramente, há muitos anos atrás, eu estava na casa de uma mulher que eu admiro muito a vida, faleceu há poucos anos. Ela tinha um negócio, como é que chama? Um negócio de animação de festa, telegrama animado, vendia para empresa, teatro empresa e tal. Tinha muitos figurinos e ela me contratava muito. Eu, Alessandra Brandes, Rosângela Frazão, uma galera incrível de circo, comédia da época. Isso é, sei lá, 30 anos atrás, de 25 a 30 anos atrás. E aí um dia, essa minha amigona, Alessandra Brandes, que é uma puta palhaça também, diretora, ela falou, cara, olha essa fita que eu trouxe. Era VHS, assim. A gente tava, sei lá, voltando de um trabalho, era um domingo à tarde, eu acho. E ela me trouxe uma fita do Cirque du Soleil, que eu já tinha visto alguma coisa, talvez no Fantástico. Não era tão conhecido ainda no Brasil. E era uma fita eu acho que era do Kidan, um espetáculo dirigido pelo Franco Dragoni, que é um gênio. E eu vi o espetáculo inteiro ali com ela, com meus amigos, e eu me emocionei, chorei. E por dentro, quieto, eu chorei assim, meio de tristeza, porque eu falei, caramba, eu nunca vou fazer parte disso, porque esses caras são excelentes.
vê-se que essas pessoas que estão nesse circo, eles praticam desde os 3 anos de idade. E depois, vivendo lá dentro, eu vi que realmente as crianças, principalmente os filhos dos russos, os ucranianos, quando nascem, eles aprendem, no dia que eles aprendem a andar, eles botam de ponta cabeça para aprender a fazer parada de mão. É uma loucura. Eu dou 3 passos, pô, já vira. Agora tem que dar 3 passos de ponta cabeça também. É nesse nível. Só que eu me esqueci do fato de que eu tinha uma outra qualidade, que eu sou bem idiota, bem estúpido. E eu lembro que mesmo eu tendo falado isso, ter jogado essa mensagem ruim para o universo, nunca vou fazer parte, mas eu falei, eu posso até não fazer parte, mas eu vou ser incrível no que eu faço. As pessoas vão me notar. E eu já era bom, já era safadinho. Foi na época que eu estava fazendo esses cursos com esses mestres todos e tal. E aí eu lembro que eu comecei a crescer muito nas minhas coisas. E, enfim, em 2001, eu mudei para a França por outras razões, que eu me apaixonei por uma francesa na Rua Augusta. E eu lembro que ela veio para o Brasil 2 vezes, veio para a França. Em casa eu já estava bem no Brasil. Eu trabalhava com os Doutores da Alegria, com ela. Eu tinha trabalhos incríveis em Sesc. Eu ganhava muito dinheiro fazendo teatro empresa, corporação e tal. Eu estava bem como um cômico, como um comediante, assim, um clown. Mas aí eu fui para a França. As pessoas até acham que eu fui porque o Cirque du Soleil me chamou. Eu tinha feito uma audição aqui, eles tinham gostado muito, tinham me feito um pré-contrato, mas como eles demoraram 1 ano realmente para me chamar, eu já tinha desacreditado. Eu falei, nunca vão me chamar. E eu mudei para a França, e lá na França estava muito feliz, depois de 4 meses, trabalhando na rua, adorava fazer circo na rua. Tinha um teatrinho aqui, de um squat, de um lugar incrível, eu lembro, na Rua do Rivoli, que eles me cederam esse teatro. Eu falei, Cláudio, esse teatro é seu. Então, todo sexta, sábado, domingo, eu fazia meus espetáculos no Chapéu. Só que lá as pessoas, quando assistem espetáculo no Chapéu, na Argentina também tinha muito isso. No final, as pessoas saem e dão uma bela grana mesmo. Que amor. Ai, que digno, coisa linda. É maravilhoso, assim. Então, eu ganhava bem fazendo rua e tal. E aí eu lembro que é um fato meio curioso. Essa menina que me chamou para ir para lá, e eu então, fechei toda a minha vida no Brasil, vendi tudo. Falei, tchau, pai, tchau, mãe, super trágico. E é um sonho de todo jovem palhaço ir para a Europa, né? Tem muito essa coisa, Inglaterra, França, onde estão os grandes mestres mímicos de clown e blá, 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 comédia da arte. Eu fui com tudo. Falei pro Wellington, os Doutores da Alegria, preciso sair. Ele, claro, a porta está aberta, as portas estão abertas. Fui com tudo. Não tinha tanta grana, e fui. Aí eu lembro que eu cheguei lá, eu acho que era 27 de dezembro de 2001. Eu lembro que até quando eu cheguei, tinha uma notícia muito... Acho que eu liguei para minha casa, eu posso dizer, cheguei, e o meu irmão me falou, putz, Cláudio, tem uma notícia, que foi, a Cássia Eller morreu. Eu falei, caramba, eu até risei em Paris no dia que a Cássia Eller morreu. E aí eu saí no aeroporto, no Charles de Gaulle, e aí eu falei, putz, ela vai estar lá toda linda, me esperando, super apaixonado. E quando eu saí, ela não estava, não encontrei. Falei, bom, entre Natal, Ano Novo, inverno, imagina, o trânsito deve estar uma loucura. E aí passou meia hora, falei, coitada, Natal, Ano Novo, inverno, o trânsito deve estar uma loucura. Passou 1h30, coitada, Natal, Ano Novo, o trânsito deve estar uma loucura, Paris. Aí passou 3 horas, eu falei, cara, trânsito de merda nessa cidade de merda. Óbvio que ela não foi. Ela falou, que horror. Ela era literalmente uma bipolar. E ela entrou em pânico e não foi me buscar, desapareceu. E me vi assim nesse aeroporto, nessa cidade, falando super mal francês. Tudo bem falar mal francês na França, mas não em Paris. Os parisienses não gostam. Eles não gostam de quem não fala francês. Aí eu lembrei que tava 2 amigos queridos morando ali há 1 ano. Desculpa, tá rolando uma reforma, limpeza aqui na casa. Dá para me ouvir bem? Dá. E aí eu lembro que o Emílio Terron, meu amigo filósofo, e a Marina, que não estavam morando lá. Liguei para eles, pensaram, vem para cá. E aí, enfim, me apaixonei por Paris, foi maravilhoso. Aí, pulando 4 meses depois, estava apaixonado por outra menina. Eu lembro que na hora que eu estava indo falar para ela, estava apaixonado, sabe? Estava indo dar um beijo nela, tocou o telefone dela, porque eu não tinha telefone. E o Cirque du Soleil tinha informação do telefone dela. E ela, eu juro, eu estava indo dar um beijo na menina e tocou ela. Alô? Oui. Claudio, c'est pour toi. E Cirque du Soleil. E eles me ligando.
a gente precisa, uma emergência, a gente vai estrear daqui a um mês, um show, tivemos um problema com o palhaço, ele não pôde ficar, e a gente precisa que você venha, tem que criar os números para daqui a um mês. É ótimo, era a realização do meu sonho de adolescência, assim, para o Cirque du Soleil. E 2, 3 dias depois estava em Montreal, e aí entrei nesse primeiro ensaio do Varicai, e foi um processo incrível, extremamente profissional. Você entra num esquema profissional absurdo, principalmente nas criações, são muitas horas, você dá tudo, são 10, já cheguei a trabalhar 16 horas em criação. Ave Maria. Tá apertado, assim. E aí normalmente tem um diretor de palhaço, que na época era o Carl McChrystal, um gênio da comédia, um inglês, que é meu amigo até hoje. E eu tava com a Mookie Cornish, que é maravilhosa, que é a que faz a minha parceria no Varicai. Então a gente ficou um mês na pauleira, criando de tudo. E é uma loucura, porque aí os produtores descem, os gigantes, o dono do circo, o Cirque du Soleil. Vamos ver aqui, vamos na sala no Tom Clown. Ai, que medo! Que medo! Aquele estresse, assim, puta, tem que agradar os produtores, porque, assim, é o dono do circo, a qualquer hora, não quero mais, vamos chamar um cara da Rússia, sei lá, tudo é possível. Então, mas o dono sempre gostou muito de mim, então era muito legal. E eu lembro que só teve um detalhezinho no Varicai, que a gente criou os números e tal, e criamos o número da mágica. Na época eu não curtia tanto, a gente criou junto, mas eu não amava. E eu gostava muito de criar dos meus números que eu tinha criado no Brasil, os números que eu criava. Então, até o dia antes da pré-estreia, não tinha nenhum número meu, só meu, criação minha. E isso me deu no dia antes da pré-estreia, que era a estreia para a imprensa, para os amigos do circo. Isso me pegou uma tarde. Eu lembro que eu estava na cozinha comendo e veio o produtor, que é um querido, que era o Andrew Watson, inglês, o produtor daquele show. E ele veio, ele disse, posso sentar com você? Eu falei, claro, eu era amigo. E aí eu falei para ele, eu joguei uma coisa que era meio verdade, meio blefe. Mas falei, olha, eu amo vocês, eu amo estar aqui no Cirque du Soleil, mas eu vou falar, eu vou estrear daqui, amanhã a gente tem a pré-estreia, que é já a estreia, daqui a 2 dias a estreia oficial. Se não tiver nenhum número meu, totalmente meu, eu não vou fazer. Ai, que horror! Mas foi muito no coração. Cláudio, que horror! Eu falei assim, eu sou bom no que eu faço, eu sou bom em criar número. Eu não vou entrar meia boca. Eu vou fazer esse número que a gente criou aqui, mas que eu ainda não achava excelente. Hoje eu adoro. É um número hoje eu amo aquele número. Mas na época eu não amava. E eu confiava no meu taco, assim. E eu falei, eu joguei meio sincero. Meio blefe, mas meio sincero. Já não era, a partir do momento que eu botei pra fora, já não era mais blefe. Eu não podia voltar atrás. Falei, se não tiver um número meu nesse show até amanhã, uma criação minha, só minha, eu não vou. Eu vou sair andando. Eu sei que o Cirque du Soleil vai me processar. Só que eu moro meio pelas ruas de Paris, ninguém nunca vai me achar. E aí ele ficou assim, tá bom, Cláudio, me dá um segundo. Aí ele pegou o celular dele, ligou, alô, não sei o que lá, tal. Aí ele voltou, falou, Cláudio, daqui a 2 horas você tem o palco só pra você. Você tem meia hora pra mostrar alguma coisa pra ator e pra gente. Meu falei, Deus. Tá bom, obrigado. Aí eu saí correndo, fui atrás do diretor de clown e da nossa assistente de figurino, a Lucy, que era maravilhosa. Falei, gente, é o seguinte, eu preciso, vocês me ajudem. E aí, primeiro que assim, que número que eu vou fazer? Aí eu lembrei desse número que eu criei quando tinha uns 20 anos de idade, desse das luzes, que eu faço o cantor. Que eu amo! Todo mundo adora. O foco da luz fica fugindo, assim. Que é um cantor sério, romântico, e a luz nunca para no lugar, o iluminador fica sempre... Aí lembrei, esse é um número bom para um circo grande. Imagina, um palco enorme, uma plateia de 3.000 pessoas, 2.750 pessoas. Então eu falei, vai esse é mais ou menos simples de produzir rápido. Aí eu falei, por favor, corra, não tinha internet assim, vou baixar essa música. Tinha que correr para o centro de Montreal, achar uma loja que tivesse um CD da Nina Simone. Porque era uma música muito específica. Eu fazia com uma música brasileira antes, mas ali eu tinha começado a fazer com o Nemekitepa, que quer dizer Não Me Abandone, da Nina Simone. Aí a Lucy correu pro centro, foi comprar, e eu fui pro palco, me deram o microfone, tinha 3 técnicos pendurados no alto, com as luzes, e eu dirigindo esses caras, falei, eu preciso de muita calma, mas eu fui com toda a energia, falei, tá, começa assim, a música, enfim, fui dirigindo.
Em 30 minutos ficou pronto, foi na emergência. Assim. E aí, no resultado meio final, meio bruto, mas no final o diretor veio, viu, e ele amou, o Dominique Champagne. Falou, cara, isso é maravilhoso e é perfeito, porque eu preciso desse número para trocar, para preparar o cenário. Mamão no mel! Juntou o útil ao agradável, que beleza! Perfeito, eles amaram, mudou a minha vida isso, porque isso foi pro DVD, eu fiquei conhecido por conta disso. Até hoje em dia me contrato, acabei de assinar um contrato com a Alemanha por conta do DVD, por conta desse número, assim. Então, é fantástico. Estou agradecido ao universo, a Deus. Claro. Por isso, assim, E aí eu lembro que poucos dias depois, antes de assinar um contrato final, eu falei, graças ao John Gill, que é um grande palhaço, ele falou, cuida que você tem direito ao autoral. Cuida pro Círculo do Soleil não dizer que esse número não é deles. E aí, com o respaldo desse anjo da guarda, do John Gill, eu fui lá e falei, olha, eu saindo do show, o número sai comigo. Claro. A gente criou aqui dentro, tudo bem, que é o número de magia. Claro. E eles foram super decentes. Super. Então a gente assinou um contrato diretoral. Depois de 3 anos, eu fui para uma outra criação. Como o número funcionava, eles continuaram usando por 16 anos o número. Só que eles pagavam direito autoral. O Círculo do Soleil realmente é muito decente com isso. Que lindo. Desde que você assine antes o acordo. E eles foram super decentes. Então isso mudou a minha vida. E isso, agora falando em geral do Círculo do Soleil, essa coisa muito profissional, muito legal. Você tem a sua cabine no camarim. Na época era muito bonito, na época era misturado, homens e mulheres. Hoje em dia ficou mais cada um para um lado, menino de um lado, menino, principalmente em show fixo. Em turnê talvez ainda seja, mas era muito profissional. E você tá ali com essa galera, Você comia bem? Almoço, café da manhã, jantar, era tudo maravilhoso? Era maravilhoso. Eles pagam muito bem atores e palhaços, porque a gente queria os nossos números. Eles pagam muito bem em geral. Eles pagam menos para quem é acrobata e tal. Que é muito específico, né, ser palhaço. Então, eu nem sabia isso, que palhaço ganhava bem em circo. Fui descobrir realmente no Círculo do Soleil. Então, e também é uma coisa assim, também no primeiro show você vê que eles gostam de você, aí uns anjos me ensinaram a negociar. Falou, se você sabe o quanto eles gostam de você, você pode negociar melhor, tal. E eu fiquei muito safado, fiquei muito esperto em negociar. Então, quando é com companhia grande, eu sei negociar. Mas é muito louco. Quando eu chego no Brasil, eu sofro com isso, porque as pessoas acham que eu sou caro no Brasil. No Brasil eu cobro o preço do Brasil. Claro. Se um amigo me chamar para um show, eu sei que o budget é bem menor, não vou cobrar o preço. Claro. Então, muita gente não me chama para trabalhar, depois fala, você é do Círculo do Soleil, você não pode pagar. Eu quero trabalhar, não quero... Lá fora, com o circo grande, eu cobro caro. Claro. E eu cobro o preço do Brasil. No México, eu cobro o preço do México. Na Argentina, eu me adapto ao que é. O que eu gosto é de estar trabalhando em todos os lugares do mundo. Não sou uma pessoa... Eu sou facinho, sou uma pessoa facinho. Mas é isso, é isso. Agora, essa experiência do profissionalismo é incrível, de onde ter essas coisas. Chegar antes, eu amo chegar 3 horas antes do espetáculo. Claro. Me alongar, me aquecer, tá em cena. Eu já fui muito vagaba de entrar, chegar meia hora antes, sabe? Tomar um conhaque antes. Ai, que absurdo. Sabe? Tomar um conhaque. Só 25 anos atrás tem essa tradição. Um conhaquezinho é bom para aquecer a voz. Relaxar. Hoje eu nunca... Principalmente eu não estou mais bebendo ultimamente, que eu parei de fumar. Então, também quando não fumo cigarro, não me dá vontade de beber álcool. Então, praticamente estou uma santa. Então, mas, nunca bebo antes do espetáculo. Eu não sou de fumar maconha e tal. Já fumei, mas não fumo mais. Não me dá sono, então não uso droga nenhuma. Mas eu acho meio sagrado não beber. Eu acho isso vem muito lá de fora também, essa coisa de aquecer legal antes de entrar, até porque eu tenho 49, os joelhos já não muito bom. A gente sentindo, né? Você sabe, você deve estar com seus 32. Sim, eu tô com 62, eu falei 32. Não, tô com 62. Então a gente tem que cuidar, né? Sempre. Eu fui cuidar meio tarde. Eu comecei a ter prazer por natação, tal, no Covid, assim. Andando, sempre andei sempre
Agora, fiz muita mímica, e mímica, você sabe, ela é muito intensa pro corpo, é muito mesmo. É tensão e relaxamento, os pliés. Então, eu devia estar sempre alongando muito, fazendo muita musculação. E eu comecei a tomar gosto até por musculação agora, depois de velho. Que bom, então, antes tarde do que nunca, querido. Sim, que bom. Graças a Deus. Fica para os jovens. Assim, comece a fazer exercício cedo e se apaixonem por isso. Usem como uma meditação. Claro. Cláudio, você também trabalhou na criação e atuação do espetáculo Le Rêve, de Franco Dragone, Bélgica e Estados Unidos. Conta um pouco sobre esse processo e a posterior sequência de apresentações. Como foi? Franco Dragone, eu deixei o Franco Dragone, ele criou o Circo du Soleil mudou muito. Tem gente que ama, tem gente que acha que não gosta, mas teve uma época de ouro. Eu entrei ainda meio que na última fase de ouro do Circo du Soleil. O que criou a genialidade do Circo du Soleil foi quando o Guia Liberté e o Gilles Sancois, os donos, encontraram esse jovem italiano-belga chamado Franco Dragone. Eles falaram, esse cara é incrível, já viu as coisas que ele dirige na Europa? E chamaram ele para dirigir, isso há 35 anos atrás. E ele começou a dirigir o Circo du Soleil. Aí virou o Circo du Soleil, que todo mundo acha espetacular, com shows incríveis como o Kidam, o Dralion, o Alegria. O Circo du Soleil é realmente genial. Só que ele ficou tão grande que ele saiu, abriu a empresa dele, ele virou um gigante, assim. E aí quem trabalha com circo novo, circo teatro, quer trabalhar com o melhor, que é o Franco Dragone. E aí ele assistiu o Varekai, esse meu primeiro show. Eu já estava no meu segundo contrato. E ele me chamou, ele viu meu show e veio falar comigo, ele falou, adorei o seu trabalho. E eu estou fazendo uma criação nova na Bélgica, é um show gigantesco na água, com 17 mergulhadores. Nossa. O show vai em Las Vegas, criaram um tanque de 160 milhões de dólares, um absurdo, um carro novo. E aí ele chamou. E aí eu falei para o Circo du Soleil, olha, eu amo vocês, estou super feliz no Varekai, mas ele é o ultimato, é o cara que eu mais quero trabalhar no mundo. Então, respeitosamente, vou terminar o meu contrato, não vou sair antes, mas eu vou pular para o Franco Dragone, porque é o meu sonho máximo trabalhar com o maior mestre nessa área. E eles falaram, claro. Então, terminei meu contrato com o Circo du Soleil e fui para o Dragone. Foi maravilhoso. Foi realmente trabalhar com o maior mestre. O cara sabe tudo de tudo. Ele sabe tudo de roupa, de figurino, de cores, de música, de comédia. Ele já foi artista de rua, ele tocava acordeon. Ele fez que nem o Che Guevara. Ele, quando tinha uns 18, 19 anos, ele botou um acordeão nas costas e saiu com um amigo de moto pela Europa inteira, apresentando. Igual o Che Guevara, quando ele viajou de moto na garupa com um amigo, assim. E é uma pessoa de uma generosidade. Há 2 anos atrás ele faleceu. Eu chorei que nenhuma criança. Bah. Todo mundo que trabalhou com ele sabe, perdeu um pai ali. Uma coisa incrível. Foi maravilhoso trabalhar com ele. E tem uma coisa, a companhia que ele criou na Bélgica, a maneira como a gente trabalhava ali, o que ele falava, ele criou a companhia dele porque ele viu que o Circo du Soleil tinha ficado muito grande. E ele queria criar uma companhia onde todo mundo soubesse o nome de todo mundo. Então era menor e tinha uma coisa muito impressionante, porque o Circo du Soleil paga muito bem, pagava a gente muito bem, mas não tanto nos ensaios. Os ensaios eram um pouco mais baratos, era meio mais sofrido, assim. Mas tudo bem, tinha bom, valia a pena mesmo assim. Já ele pagava bem nos ensaios e tinha uma super gentileza, assim. A cada 3 artistas, ele colocava a gente em casas incríveis. A gente morava numa floresta medieval, uma coisa absurda. Uma parte dos artistas morava num castelo, era muito louco. Tudo numa cidadezinha pequena, ali perto de Mons, na Bélgica. Ele, a cada 3 artistas, ele dava um carro com um cartão do Posto Shell. Então, a gente, nos fins de semana, a gente viajava para Paris e tal, dava uma liberdade. Ah, que demais! Super cuidado. Ele queria todo mundo feliz na criação. Então, a gente ficou ali internado, meio ano na Bélgica, aprendendo a mergulhar com os puta mergulhador. Os caras meio aquele... Como é que chama? Aquele mergulhador louco, esqueci. Jacques Cousteau. Eram os caras que ensinavam a ficar 2 minutos sem respirar na água. Ave Maria! Aprendendo a respirar com respirador. Era um show aquático, então eles te treinavam tipo SWAT. Você era vendado, tinha que mergulhar 2, 3 metros, achar o regulador lá embaixo, respirar, se trocar vendado, que eles te treinavam para emergência, né? Porque Meu Deus! Era uma piscina assim, de uns 7 metros de profundidade. Você fazia cenas em cima, de repente caía lá no fundo,
botava a mão, via o mergulhador, te dava o regulador, você respirava 1 ou 2 vezes, dava ok, e você ia sozinho por túneis. E era um túnel que só cabia uma pessoa indo e uma voltando, debaixo da água, e se lá no meio do túnel tinha outro regulador que você não tinha achar. Ave Maria, que horror! É uma coisa que todo mundo chorou em algum momento da criação. Até os gigantes poloneses, em algum momento, choravam de desespero no treinamento. Mas você é criado para nunca mais ter pânico numa situação de água, de saber ficar calmo, de saber pedir socorro. Foi incrível, uma experiência incrível. O show foi maravilhoso, chamava La Rêve, um sonho. E eu nunca vou me arrepender. E eu lembro que tinha um boato de quem saísse do Cirque du Soleil e fosse com ele, nunca mais ia poder voltar. E no fundo, 3 anos depois, o Cirque du Soleil começou a me chamar de novo. E aí fiz muitos mais shows do Cirque du Soleil. Então, foi maravilhosa a experiência. O Dragone foi algo assim de divino na minha vida. Que linda história. Você também passou por algumas experiências muito interessantes com Le Chiche Capon, da França, Circo Medrano, da Itália, e Circo Fiesta Escênica, na Espanha. Como foi trabalhar com esses artistas, com esses outros circos? Conta um pouquinho. Todos maravilhosos. O Le Chiche Capon são grandes amigos, principalmente 2 caras, o Patrick de Valette e o Frederic Fred, hilários. Talvez, assim, se eles tivessem nascido nos anos 10 do século passado, eles seriam ricos e famosos, tipo Chaplin, tipo Gordo e Magro, sabe? São geniais. Então, aí a gente fazia um cabaré ali, a gente fez muita loucura junto em Paris. Eu criei uma companhia em Nova York com eles e com 2 palhaços americanos incríveis, o Daniel Passer e o Wayne Wilson, chamava Hot and Plantains, e a gente fez um super set. A gente estava num break do Cirque du Soleil, eles falaram, vocês têm 3 meses de folga, então a gente alugou uma casa no Brooklyn, eu falei, vamos criar um puta show, e tinha uma atriz incrível, que é uma atriz até famosa de cinema na França, a Julie Ferry, e ela estava muito engraçada, uma comediante incrível, assim. E eu falei, você quer ficar aqui uns 3 meses fazer show com a gente? Ela ficou, topou. E a gente fez um show off-Broadway que virou um sucesso na Nova York. E aí, quando começou a estourar, de ficar gigantesco, o Cirque du Soleil chamou a gente de volta, a gente teve que interromper. Mas aí, por preguiça, a gente nunca mais voltou. Mas até hoje fica assim, vamos voltar um dia. Uau. Foi maravilhoso trabalhar com esse seguro. Le Chiche Capon, quem estiver ouvindo, depois procura aqui como escreve, busca no YouTube. É maravilhoso, são maravilhosos. Circo Medrano, eu estava de férias e eu fui passar um mês na Itália. Meus amigos falavam, eles são donos, são 7ª geração do Circo Medrano, o Steve Bello e o Rony Bello. Falaram, vem aqui passar as férias com a gente. É um circo que o Fellini usou esse circo nas gravações. Ai, que demais! São histórias. Na época ainda podiam animais. Inclusive eu via como o cara tratava os animais e como os animais eram com os donos. Assim, sem querer criar discórdia aqui, mas era uma relação tão linda. O rinoceronte, o tratador, ele vinha que nem um mini pincher, e ficava lambendo o cara desesperado de amor. Ai, que lindo! Eram super bem tratados os animais, os melhores que os palhaços, com certeza. Meu Deus! Mas tudo bem, eu entendo que o mundo está mudando e isso é outro papo para outro dia. Mas foi uma experiência incrível. E teve um dia que eu estava assim, falando, você quer fazer com a gente? Eu fiz, durante as minhas férias, ali um mês. E aí eu estava tão impressionado com o show, tinha uma roda da morte dos mexicanos, dos Alegria, incríveis. E eu estava vendo na coxinha uma coxinha escura, não é que nem Cirque du Soleil, que é uma coxinha com banheira, jacuzzi, tudo iluminado, ar-condicionado, champanhe, massagista. É uma coxinha mesmo de circo, a gente estava em Milão. E aí, de repente, você sente uma lambida, um camelo te lambendo a nuca. Camelo! Morrendo de medo do rinoceronte estar do seu lado, porque é tudo louco. Meu Deus, ainda bem que não era o leão, meu Deus. Nossa. E aí, eu olhando assim da cortina, o número incrível passando, literalmente o velho, o mestre do circo, ele fez o que fizeram com a Relia quando ele era criança. Ele me chutou na bunda. Eu entrei no meio do número mais perigoso, que é a Roda da Morte. São 2 caras correndo.
E ele fez isso de sacanagem, ele sabia quem eu era. Ele falou, o palhaço do Circo du Soleil tá aqui, vamos sacanear ele. Meu Ele Deus. literalmente botou o pé na minha bunda e me empurrou, como faziam com as crianças, os palhaços jovens antigamente. E aí, quando eu vi, eu tava em cena, no número mais perigoso. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Tem que improvisar. E aí, tudo me olhando, esperando, o palhaço. Aí eu comecei a fingir que tava tonto com a rodar, eles começaram a rir. Aí eu fui saindo, o povo rindo e tal. Eu falei, filha da mãe. Mas foi maravilhoso, eles sacaneiam mesmo. Me ensinaram números tradicionais. Ai, que Aí você perguntou lindo, Cláudio. Experiência impressionante. Que bênção, que bênção. Impressionante. E aí, esses circos tradicionais na Europa, uma coisa de louco, uma coisa de louco. Que é o que era no Brasil também, mas no Brasil ficou economicamente mais inviável, mais cedo. Claro. Tá indo muito forte, assim. E aí também o Fiesta Scene, que é uma companhia da Argentina incrível, que mudou para a Espanha, maravilhosos. Eles começaram a criar robôs, gente que se veste dentro de urso polar, de camelo, só que eles criaram uma robótica incrível, que Meu você vê, Deus! não sabe que é falso. Lógico que é diferente, mas tem dois caras dentro com uma TV e o rosto do animal se mexe. Entraram nisso, quando começou a ficar proibido os animais, eles criaram esses animais gigantescos, tamanho real, idênticos, urso polar, leão. Meu Deus! Até adulto pira, uau! Então, eles ganharam muita grana com isso, e aí eu lembro que quando encerraram o show do Circo du Soleil em Toronto, o último show que eu tava, o Banana Spiel, aí eu lembro que um cara da Argentina, um cara em espanhol, mandou, gosto, e eu tava bêbado, no último dia, a gente, cara, acabou o nosso show do Circo du Soleil. E aí esse cara mandou uma mensagem à noite, assim, olha que tal, me gusta muito o teu trabalho. E eu falei, legal, se quiser, eu de piada, se quiser é só contratar, acabei de perder o trabalho. Porque fecharam o show, não é que tinha sido despedido. E aí ele, que bom, tem um show de gala aqui em dezembro, para uma semana, quer? E eu peguei, abri um Google, fui ver quem era o cara, falei, cara, o cara é dono de um puta circo. E aí, enfim, me contratou, me pagou super bem, fui trabalhar com eles, foi uma experiência ótima, virou um amigão. E o outro que você perguntou, enfim, várias experiências com vários circos incríveis. Tem tanto lugar bom para trabalhar lá fora. Que coisa faz falta de maravilhosa. trabalho. Eu não sei se muitos palhaços, jovens palhaços e palhaços vão ouvir isso aqui, mas, cara, precisa de gente lá fora. Claro. E é bom não só treinar o palhaço, é bom treinar a mímica, treinar sapateado, pega uma coisa... Canto, trompete, fogo, pega uma coisa e se dedica, porque faz falta lá fora, e precisa. E eles adoram trabalhar com brasileiros. E o povo fala, quero trabalhar com Circo du Soleil, Circo du Soleil. Tem 1000 outras companhias incríveis. Claro. E precisa de gente, e eles gostam de artista brasileiro. Então, galera, se dedica. Que maravilha. Cláudio, mas você também fez uma importante incursão pelo cinema, participando de um filme premiadíssimo e muito importante da diretora Laís Bodansky, Bicho de Sete Cabeças, belíssimo, fortíssimo. Como foi o processo de preparação e filmagem? Foi maravilhoso, ela é maravilhosa. Fiquei super feliz quando eu passei na audição. Teve uma coisa meio engraçada, que ela não conhecia meu trabalho como palhaço. E eu já era muito bom no que eu fazia. Modéstia à parte, eu já tinha minha... Porque ali era um drama, não tinha nada a ver com palhaço. Mega drama. E eu era um cômico já conhecido no Brasil, em São Paulo, no circuito, né, sudeste, São Paulo, nessa bolha. E eu já tinha os números, já fortes, engraçados, escrotos, bufônicos. Só que ela não sabia desse meu lado louco. E era um filme sobre loucura. Então, quando eu fiz a audição, ela gostou, mas ela me botou num papel meio pequeno, mas muito divertido, porque eu estava no núcleo mais próximo ali do Rodrigo, eu, Thalita, então era muito legal. Então ficava gente muito próximo do Fasano, né? Desculpa, nossa, me deu branco o nome do autor. Enfim, que é essa figura maravilhosa, que é o que escreveu o livro. Sim. Não é Fasano, desculpa. Eu esqueci o nome dele. Depois a gente, perdão por esse erro. Mas enfim, foi maravilhoso. A gente ia muito para a Zona Leste com os pichadores, aprender a pichar, passar por todo o processo mesmo. Foi maravilhoso o filme. Aí depois de um ano, quando acabou, ela veio ver meu show finalmente. Ai, que bárbaro. E aí no final ela estava de boca aberta. Ela falou, Cláudio, eu não sabia que você fazia isso.
senão eu tinha te dado um papel grande no hospício, no corpo. Aí eu falei, bom, então eu perdi uma grande oportunidade de fazer um papel maior, mas coisas da vida. Mas foi uma honra fazer cinema no Brasil, e foi o filme que foi o grande retorno do cinema. Sim, depois sim. daqueles 10, 15 anos Teve que ela uma trabalha. puta audiência aos cinemas, Foi super reconhecido fora do Brasil, e então uma honra, foi uma honra participar disso. E ela, encantadora, assim, uma diretora, um ser humano, uma amiga, uma pessoa maravilhosa. Eu sempre tive muita chefa mulher, eu adoro no circo. Tem uma visão errada de que acham que é uma coisa muito masculina. Eu praticamente só tive chefa mulher. É? Diretoras, Interessante. as diretoras artísticas. Aqui no Brasil tem figuras incríveis, a Mônica Ala, que queria muito trabalho por artistas incríveis, mas no mundo afora, enfim, eu sempre tive, no mundo do circo internacional, assim, muita chefa mulher. É um lugar matriarcal, o circo. É muito, Que lindo. muito legal, é muito legal. A gente está falando tanto dos espetáculos, vamos ver alguns momentos significativos de carreira. Vou pedir ao Alex que coloque na tela e a gente segue conversando sobre alguns deles, né? Perdão, agradecimento muito especial ao Alex, que saiu do dia de folga dele para vir fazer isso hoje. Alex, eu esqueci de avisar, nós estamos com um programa gravado hoje, porque o Cláudio está com uma agenda estonteante e ele só tinha domingo. Então, estamos fazendo domingo para não perder o convidado. Aí essa foto, você de titi, de bailarina, e com touca de nadador e óculos. Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Então, isso foi na criação com esse maravilhoso Dragoni. A gente tinha um figurino maravilhoso, porque tinha uns dançarinos lindos, incríveis, que entravam com os vestidos, com umas saias vermelhas até o pé. Umas saias vermelhas, tipo... Uma coisa incrível, tipo o Drácula do Bram Stoker, sabe? Do Coppola, né? Que fez aí em 92. Acho que sim. E aí, cada um dos 4 palhaços, a gente tinha esses vestidos também. Você não acredita. A gente estava improvisando e criando. Eu perdi. O Dragoni falou no microfone: eu quero todos os palhaços em cena agora com os vestidos vermelhos. Todos colocaram e entraram. E eu te juro que eu não entrei porque eu não achava o meu. Perdi. Só que eu tinha achado esse tutu que estava no meio das bagunças, no camarim. E eu falei, cara, eu não tenho com que entrar. Então os 3 estavam lá lindos, com os vestidos lindos, as saias lindas. E eu só achei esse tutu. E por debaixo, eu estava praticamente nu, eu estava com G-string, um fio dental cor da pele, que parecia... Que horror! Foi a única coisa que eu achei, eu botei e entrei correndo com aquilo. Aí o Franco caiu na gargalhada. Todo mundo caiu na gargalhada e falou, tá no show. Aí eu criei todo um número em cima disso, que era muito divertido. Até, inclusive hoje, como eu tô de mudança, hoje eu achei esse tutu. Que lindo. Que ano que esse tutu me acompanha. Que demais. Maravilhoso. E aqui? Banana Spiel, Nova York. Foi demais. Um dos melhores shows da minha vida. Foi talvez a época mais feliz da minha vida. 1 ano de show no Beacon Theater, ali na Broadway. Broadway, mas não é aquela Broadway famosa, é mais perto do Central Park, é um lugar incrível. Foi um sonho. Esse espetáculo Que maravilha. Que maravilha. Pecado não lembrar o nome da figurinista agora do Circo du Soleil que fez esse. Lindo esse figurino. O desenho do sapato, fui eu que desenhei o sapato do show. Infelizmente não aparece. E é maravilhoso, porque me deram um sapato meio palacístico demais e eu fiz uma coisa baseada no Delicatessen, uma coisa... Que lindo. Muito orgulho de dizer que eu participei no desenho desse figurino. Muito bom. Essa é divina. É o cantor, né? É o amante latino? Cantando o Nemequitepá. Eu amo esse número. E isso foi o que fez a minha vida, assim. Que beleza. Lindo, lindíssimo. Foi em Toronto em 2001. 2002, 2001. Genial, genial. Isso foi para... É um motoqueiro? É um motoboy? Nada, eu fazia um número tão idiota. Eu fazia um número que era totalmente apolítico. Porque antes de 2016, a maioria das pessoas nem sabia o que era esquerda ou direita na política, né? Até depois de 2016. Mas esse número era apolítico, mas ele se chamava o Incrível Homem Direita.
que era um homem que ele, quando ele era criança, ele foi derrubado no chão e como ele bateu a cabeça e ele ficou confuso no labirinto, e ele só conseguia virar para a direita. Então eu entro com uma assistente, com um capacete, tem um rufar de tambores, tudo que eu faço, quando eles falam 3, 2, 1, eu saio correndo, viro à direita e bato a cabeça na parede e caio. Então, essa é uma idiotice. Que maravilha. Fazia no Incrível Terça Insana com a maravilhosa Grace Janucas. Grace Janucas, maravilhosa. Teve por aqui também. E Isso essa aqui? é com La Mínima, com o maravilhoso Fernando Sampaio, maravilhoso Domingos Montanhés. Domingos Montanhés, saudoso, queridíssimo. Nossa, como eu amo trabalhar com ele. Sempre que eu voltava para o Brasil, às vezes eu vinha passar 6 meses, ou férias, ou às vezes eu vinha, passava um ano. Era impressionante. O Domingos e o Hugo Pozzolo descobriam, e o Domingos me mandava mensagem, falava, Cláudio, tá aqui? Eu falava, tô. Quer trabalhar? Quero. Eu sempre falava Nunca negou fogo, que amor. para eles, nunca. Para o La Mínima, nunca. Porque não tem nada... Um dos maiores prazeres do circo, do circo, do teatro, se você bem sabe, é o camarim. É estar com os amigos. É o drink depois. É o antes. É o bate-papo, as amizades. Cara, tá no camarim com Domingos Montanhés, Fernando Sampaio e aí ainda, além de prêmio, ainda tinha o Xepa, Fábio Espósito, a Keila Bueno, tanta gente, a Carol Badra, tanta gente maravilhosa. Cara, então era um sonho. Esse espetáculo foi o Médico e os Monstros, do Sérgio, foi um sonho. Que maravilha. Deixa eu te perguntar, porque em 2024 você foi convidado para a criação do espetáculo, eu não sei como é que se... Vigecai, WIJK, da companhia holandesa Cirque de la Liberté, que estreou em setembro. Como foi o processo de trabalho e como foi a temporada junto ao público? É maravilhoso. Olha, trabalhei nesse espetáculo por 3, 4 meses. Você falou que teve dificuldade na pronúncia, até hoje não sei como fala, porque é uma palavra holandesa, é impossível. Holandês é muito louco. Eu tô aprendendo, mas vou te falar, é impossível, é muito difícil. Então, não sei como pronunciar essa palavra, mas foi maravilhoso. A direção da Helena e do Ros. O Ros é holandês, a Helena é brasileira. Helena Bittencourt, são maravilhosos. São velhos amigos do Cirque du Soleil. Falam, quer fazer? Quero. Fui, passei 2, 3 meses maravilhosos ali na Holanda. Essa companhia deles é um sonho e é um assunto tão especial. É tudo baseado em som. Montaram um circo, uma ilhazinha na frente da cidade de Arnhem. É uma cidade pequena, incrível, e era com uma trilha sonora incrível, mas um sistema de som do lado de fora, 360 graus, todo impressionante. E eram pessoas que iam entrando no circo, não podiam mais sair, era todo relacionado ao medo. Então tinha muito a ver com imigração e também com invasão. E como é isso? Tá entrando uma pessoa nova aqui em casa, como devo recebê-la? Então, era incrível, não tem como explicar. Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Que circo encantador. O holandês é incrível, é uma pessoa, é um público tão generoso, são pessoas tão amigáveis. Foi um sonho morar ali um tempo. Eu já conhecia, mas conhecia assim, em Amsterdã e Roterdã. Mas morar em outros lugares menores, nossa. Que delícia. Essa coisa, eu cheguei no primeiro dia do aeroporto, falaram, é uma bicicleta, te dá uma bicicleta. Porque todo mundo só vive de bicicleta. Claro. Então, foi um sonho, o trabalho foi um sonho e meu coração ficou muito lá, assim, foi muito forte para mim, foi muito forte. Que beleza, que beleza. Cláudio Carneiro, que espetáculo, que carreira incrível, cheio de caminhos, cheio de histórias. Te agradeço imensamente a participação no Prata da Casa, conversando a respeito dessa trajetória belíssima, tão rica, tão diversa, né? Com tantas companhias. Que beleza! Eu só posso desejar aí um sucesso imenso aí com o Márcio Balas ao lado do Hugo Pozzolo nessa
nessa retomada e, lógico, para os próximos trabalhos. Vamos te ver, então, na cultura. Como chama o nome do novo espetáculo, do novo trabalho? A série era Shakespeare Atrapalhado, mas ainda pode mudar, tá? Assim, não. Veremos, É uma série em 8 episódios, acho que vai ficar pronto mesmo lá pro final do ano. Tá muito divertido, um elenco incrível, direção incrível. E o querido Ângelo Brandino dirigindo. Meu, que alegria falar com você. Que saudade de você, nossa. Que saudade. Bom, a nossa casa está à venda, a ideia é voltar para São Paulo. Uma hora dessa vamos se ver. Faz muito tempo. Ai, queridão. Muito saudade. Obrigada. Muito obrigado, uma honra participar, viu? Muito obrigado mesmo. E para você que está assistindo o programa agora, muito obrigada pela audiência. Quem não pode assistir pelo Facebook de Nora Prado ou através do YouTube. E daqui a 15 dias nos encontramos novamente, sempre com brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor. Muito obrigada e até breve. Beijo. Querido. Obrigado. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.